E eu tenho uma boa notícia hoje para dar para você. É uma notícia sobre uma decisão judicial. Amém? Tem uma notícia boa para você nessa noite sobre uma decisão judicial de uma situação que nós tínhamos, na justiça. E eu tenho certeza que até o final desse culto o Espírito Santo vai ministrar ao meu e ao seu coração a respeito disso. E a boa notícia é, por determinação do TJC, ou seja, Tribunal de Justiça Celestial, o seu nome, ele foi cancelado. Por decisão do Tribunal de Justiça Celestial, o seu nome foi cancelado. Cancelado de quê? Quantos aqui querem saber do que o seu nome foi cancelado nessa noite? Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 14. Vamos estudar um pouco aqui sobre a palavra do Senhor. Antes de ministrar, de pregar para você, eu quero trazer essas instruções aqui que estão escritas ao meu e ao seu respeito. E essa palavra, irmão, saltou ao meu coração. Eu não sei se você já experimentou alguma vez ter uma situação na justiça e você precisar mesmo de alguém que pudesse intervir por você, de alguém que pudesse ir lá e pleitear a sua causa e dizer assim: deixa essa causa comigo e eu vou entrar com uma ação mesmo para resolver isso em favor dele. Quantos aqui tem um bom advogado? Aleluia! E esse advogado, ele entrou com a nossa causa na justiça e saiu o resultado. E o resultado foi que algumas ordenâncias que havia contra mim e contra você foram canceladas. Foram canceladas. Colossenses capítulo 2, versículo número 14, diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Então havia uma ordenança, mas esse advogado, ele foi lá e ele cancelou esse registro de acusações que havia contra mim e contra você. Mas se não bastasse ele cancelar essas acusações, ele pegou essas acusações e o cravou lá na cruz. Você se alegra com isso? No verso 15, eu estou lendo na versão NVT. No verso 15 ele diz assim: desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Aleluia! Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Eu te dou graças por essa palavra. Pai, obrigado, sim, Senhor. Eu te dou graças hoje, porque o escrito de dívida que havia contra mim, contra todos nós que estamos aqui hoje, todas as acusações que havia contra nós, o Senhor cancelou, o Senhor removeu e tirou de uma vez por todas. Obrigado, Senhor, eu te dou graças em nome de Jesus. Eu oro, Pai, agora por revelação chegando ao coração dos meus irmãos, e eles entendendo de uma vez por todas, de que as acusações que havia contra nós, elas foram canceladas, elas foram aniquiladas, elas foram apagadas, e nunca mais nós poderemos ser acusados por aquelas falhas, por aqueles erros que nós cometemos no nosso passado. Obrigado, Pai, por uma noite de salvação. Obrigado, Pai, por uma noite de cura. Obrigado, Pai, por uma noite de libertação. Obrigado, Pai, por uma noite de crescimento na sua palavra e no seu Espírito. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você se empolga com essa palavra? Talvez você nunca imaginou o tamanho da bronca que estava para mim e para você. Talvez você não celebra tanto porque você ainda não sabia a bronca que estava preparado para mim e para você. Havia muitas e muitas acusações. Havia muitas e muitas acusações contra mim e contra você. Você percebe aqui na Bíblia que está dizendo contra nós. Amém?
O que é que eu posso ver aqui, amados, nessa noite de celebração da ceia do Senhor? É uma das coisas que eu tenho me esforçado para trazer esse entendimento às pessoas que estão aqui para ceiar, às pessoas que estão aqui para celebrar. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que havia uma lista de acusações contra nós. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. E ele se incluiu nessa lista de acusações que existia. Eu também me incluo nessa noite. Essas acusações, elas eram contrárias a mim também. E eram contrárias a você. Talvez você não saiba quantas acusações haviam escrito contra mim e contra você. Mas a palavra do Senhor está dizendo que essa acusação que havia contra todos nós foi cancelada. Alguém recorreu. Quantos aqui já tiveram uma causa na justiça, e uma vez que você soube que essa causa estava ganha, você foi lá requerer o seu direito? Se você nunca foi, irmão, você está vacilando, porque é um direito seu. E o Senhor Jesus, o nosso advogado, ele foi lá e ele pleiteou a nossa causa. Eu vou só dizer uma das acusações que tinha contra mim e contra você nessa noite. Havia uma acusação. Na verdade, já havia um julgamento. E a qualquer momento a execução chegava. Nós vivemos em um país que nós não conhecemos direito o que é isso. Mas eu e você, nós estávamos jurados de pena de morte. Todos nós estávamos jurados de pena de morte. Você nunca teve no corredor da morte do que se chama de morte natural por aí. Mas todos nós estávamos no corredor da morte. Nós morremos um dia espiritual. E a qualquer momento que essa vida aqui fosse ceifada, todos nós estaríamos julgados para sempre. Eu não sei você, irmãos, mas a sensação que eu tenho é que eu estava lá no corredor da morte. E de repente eu ouvi uma voz. E essa voz foi assim: a acusação que havia contra você foi cancelado. E você está livre. Eu vou morrer no seu lugar, para que você possa viver. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu já pesquisei um pouco, eu já estudei um pouco como é que se dá as penas de morte. Existem alguns países por aí que existe pena de morte por várias e várias situações. Talvez você não sabia, mas você sabia que no Brasil tem pena de morte? Ela só não é aplicada porque são casos bem extremos, em situações bem extremas mesmo, e que não é comum no Brasil. Uma delas eu estava lendo hoje. Se tem algum jurista aqui, eu sei que vai talvez entender disso. E uma delas, por exemplo, se houver uma guerra e as pessoas que forem convocadas para a guerra, elas são condenadas a uma pena de morte. Não pode fugir da luta, amém? Não pode fugir, tem que se posicionar. Mas, irmãos, quando nós falamos sobre isso, se você for ler o texto, o contexto desse texto que nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos. Por que nós estávamos mortos? Porque uma vez que alguém já está julgado, a pena de morte, uma hora ele vai ser executado. Uma hora ele vai ser executado. Sabe, irmãos, eu fui pesquisar algumas coisas bem interessantes. Pode ser uma mera coincidência, mas eu fui pesquisar, estudar um pouco como se dá geralmente a execução em alguns países. Tem alguns lugares, por exemplo, que antes da pessoa que está condenada à pena de morte, antes dele ser executado, dão alguns direitos a ele. E um dos direitos que está lá escrito é que ele pode convidar seus familiares para sentar a uma mesa para celebrar com ele a última refeição. O que foi que Jesus fez antes de ir para a cruz? Quantos aqui estão recebendo isso, irmãos? Talvez você não esteja entendendo nada. Jesus, antes de ir para a cruz, ele reuniu os seus discípulos para celebrar a última refeição.
Assim como um condenado, antes de ir para a cruz, ele tinha o direito de escolher e comer uma última refeição antes de ir para lá. Aquele que foi condenado no meu e no seu lugar, ele escolheu, ele disse: eu desejei, eu anseiei muito esse momento de celebrar essa última ceia. Oh, aleluia, aleluia. Porque ele estava assumindo o meu e o seu lugar. Eu e você estávamos condenados à morte, mas ele disse: ei, cancela a dívida deles. Cancela a dívida deles. Eu vou ceiar e eu vou me entregar naquela cruz. Eu vou me entregar naquela cruz. E lá eu vou levar e vou cravar lá o escrito de acusações que há contra todos eles. Obrigado pelos amém. Você não está entendendo nada nessa noite. Nós estávamos todos condenados à morte, mas alguém decidiu morrer no meu e no seu lugar. Ah, pastor, eu já sei disso. Mas o Senhor Jesus disse que é para trazer à memória o sacrifício dele. E eu fui pesquisar alguns relatos de algumas pessoas que já passaram por essa experiência e deixaram relatados. E diz que algum daqueles condenados, antes também ele tinha o direito de escrever algumas coisas e deixar de memorial para a sua família. Ele também fez questão de escrever algumas coisas e deixar de memorial para mim e para você, que íamos tornar irmãos dele. Aleluia. E eu não sei daqueles que vão para uma forca, para uma cadeira elétrica, para uma injeção letal, o que é que eles deixam escrito. Mas aquele que morreu no meu lugar, hoje eu sei o que foi que ele deixou escrito. Ele deixou um testamento de tudo que eu e você temos direito hoje. Ele deixou escrito tudo que eu e você temos direito. Havia acusações, mas ele aniquilou, ele cancelou as acusações. Mas se não bastasse só isso, ele agora deixou muitas e muitas coisas que dão direito para todos nós. Amém? E aí, amados, lendo esse texto, me saltou ao meu coração essa palavra para ministrar para você nessa noite. Eu não sei como você está recebendo, mas eu já celebrei. Eu já regozijei com isso daqui, porque ele cancelou o registro de acusações. Quem foi que cancelou? O Tribunal de Justiça Celestial. Aqui na terra, às vezes, ainda há a possibilidade de alguém recorrer. Mas essa daqui não tem mais como ninguém recorrer. Ninguém mais pode recorrer isso aqui para tomar aquilo que é já direito meu e seu. Diga: é meu, eu tomo posse, eu recebo. Ninguém mais pode recorrer isso aqui. Ninguém mais pode recorrer. E aí ele disse, no verso 15: desse modo, que modo? Cancelando. Porque ele cancelou. Olha o que aconteceu. Desarmou, diga: desarmou os governantes e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Oh, aleluia. Aleluia. Além de cancelar, além de nos dar agora direito a tudo que era dele, ele desarmou o seu inimigo. Ei, o seu inimigo está desarmado. Ei, o seu inimigo está em desvantagem com você. Ele não tem arma nenhuma que possa mais apontar para você. Ele não tem mais nenhuma arma que possa apontar para você para te amedrontar. Por que você ainda tem medo? Ei, porque você ainda tem medo de um inimigo derrotado, desarmado. Eu declaro em nome de Jesus, você tendo uma visão agora aberta de quem é o seu inimigo e como ele se encontra agora. Ele não só foi desarmado, mas ele foi exposto publicamente, envergonhado publicamente. A vergonha agora não é mais sua. Ei, as acusações foram canceladas. Não há mais vergonha para te envergonhar agora. Foi ele que foi envergonhado publicamente.
Ele foi exposto publicamente e foi envergonhado. Foi cancelado e foi desarmado o nosso inimigo. Eu vou trazer isso aqui para você, para ver se você se anima e entende nessa noite. Imagina aí você uma cena. Você está dentro de um banco com R$1 milhão lá para depositar. Obrigado pelo amém. Mas de repente, antes de você chegar no caixa, você com aquele malotezinho de dinheiro lá para depositar, de repente você ouve um barulho na porta e uma voz dizendo: todo mundo, mãos ao alto. E de repente você vê algumas metralhadoras apontadas para você, dizendo: todo mundo, passa o que tem aí. Como você ficaria nesse momento? Porque o R$1 milhão você ainda não depositou, ainda está sob sua posse. Eu estou trazendo aqui um exemplo do que é alguém armado e alguém desarmado. Mas de repente, ou algo sobrenatural vem e arrebata aquelas armas das mãos daquele inimigo e agora domina ele e diz: olha, está desarmado. Como é que você vai ficar nessa hora? Por que você ficou feliz? Porque agora você está confiante. Porque aquele que te ameaçava tomar o seu R$1 milhão foi desarmado. Ele só tinha poder enquanto ele tinha uma arma na mão para te ameaçar. Agora a segurança daquele banco diz: ei, ele está desarmado e está dominado. Pode ficar tranquilo e pode fazer o uso do que você quiser aqui dentro. É isso, irmãos, se nós paramos pensar um pouquinho, analisar o que está escrito. Eu não sei porque o Senhor teve que botar aqui essa palavra. Em outras versões não está essa palavra desarmado. Na outra versão diz assim: despojando. Você sabe o que é despojar? Despojo é retirar do que estava sobre posse do seu inimigo. O Senhor, ele tirou os despojos. Quais eram os despojos? E aqui eu poderia ir mais além, poderia dizer que aquele assaltante, ele poderia ter chegado até assaltar. Quantos aqui foram roubados? Quantos aqui foram roubados? Eu fui, irmãos. Eu tive muito tempo da minha vida que eu fui roubado. Tinha um ladrão que estava solto. Tinha um ladrão que invadia a minha casa todo dia. Tinha um ladrão que todo dia ele me seguia e tudo que eu ia recebendo ele ia me tomando. Até que um dia ele foi desarmado. Até que um dia ele foi dominado e agora ele não pode mais me roubar. Oh, aleluia! Você tem ou não tem motivo para celebrar aqui hoje, irmãos? De repente aquele que me roubava, aquele que estava me destruindo, aquele que estava me ameaçando, uma hora você vai para a forca, uma hora você vai para o inferno, uma hora eu vou ceifar a sua vida. De repente uma voz chegou até mim e disse: está cancelado. Aleluia! Está cancelado. Ele está aí, mas ele não pode te acusar mais. Ele não tem nenhum direito mais de te levar para onde ele estava querendo te levar. Eu digo: é. E o que mais? Agora ele está desarmado. Eu vou dizer uma coisa para você aqui nessa noite, crente. Você não precisa mais nem estar brigando com o diabo, porque ele está em desvantagem. É covardia. Está brigando com o inimigo derrotado, desarmado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Ele está desarmado, ele não tem mais arma nenhuma contra mim e contra você. A não ser que você, por vacilo, entregue algumas armas na mão dele ainda. Ele é mentiroso e de repente, as armas que estão na sua mão agora, de repente ele pode pedir: deixa eu ver essa arma aí. E você entregar na mão dele, de repente, ele reverter a situação para cima de nós. Aleluia. Diga a verdade, liberta. Então, se você conhecer a verdade, você não vai cair no vacilo de entregar a arma na mão do seu inimigo de novo, porque ele já está desarmado. Do que eu estou falando nessa noite, do que eu estou querendo trazer essa mensagem para mim e para você nessa noite, irmãos, é que nós devemos celebrar sim a ceia do Senhor.
E aqui, como está escrito, diz que havia um escrito, uma acusação contra todos nós. Então já começa por aí, hoje caindo por terra, esse negócio de você achar que você é mais digno do que o outro, ou que alguém não é merecedor, que alguém não pode estar aqui ceiando, que alguém não pode estar fazendo isso aqui. Eu vou estar sempre combatendo isso aqui. Porque a todos aqueles quantos receberam, o Senhor deu o poder, diga o poder, de se tornar filho. Oh, aleluia. E todo filho tem acesso agora à mesa. As acusações contra mim, contra você, contra a prostituta, contra o bandido, contra qualquer que seja, foram canceladas. Foram cancelados. E na hora que ele creu, na hora que ele entregou a sua vida para Jesus e nasceu de novo, o nome dele foi riscado desse lugar, foi cancelado desse lugar e foi escrito em outro lugar. O nosso nome está escrito no livro da vida. E ninguém pode riscar o nome de lá mais não. A não ser você. Mas isso é tão difícil. É tão difícil você conseguir mandar riscar. Chega lá e dizer: ei, eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Como diz por aí uma música gospel aí, né? Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Risca não, irmãos. Eu vou dizer para você aqui, a salvação, ela é muito fácil de encontrar. A salvação, ela é muito fácil de encontrar. É muito difícil de se perder. Como assim, pastor? É muito difícil de se perder. Porém, se perder, esqueça. Assim como ninguém pode riscar mais. Se riscar também, não volta a escrever mais não. Por isso, segura o que você tem hoje aí. Não é fácil você perder a salvação. Como assim, pastor? Eu vou mostrar para você por que não é fácil. Porque quem poderia nos condenar, hoje já está derrotado. Ele não tem mais armas nas mãos dele. O Senhor já desarmou ele. Ele não pode mais acusar que você era mentiroso. Ele não pode te acusar mais que você era um pecador. Ele não pode mais acusar você de mais nada. Essas eram as armas que ele tinha na mão. Pastor, mas espera aí, assim. E os erros que cometemos hoje? A palavra também já tem uma resposta para nós aqui. Amém? Aleluia. Eu vou continuar lendo esse texto aqui porque me veio uma direção do Senhor. O Senhor diz, foi cancelado, o inimigo foi desarmado, mas o Senhor traz uma instrução para nós aqui a partir do versículo 16. E guiado pelo Espírito eu vou continuar lendo aqui esse texto, para depois a gente prosseguir. Olha só, você é livre? Quantos aqui são livres em Cristo Jesus? Você aqui é livre, levante sua mão aí. Deixa eu ver se você é tão livre que você pode levantar a sua mão. Você é livre mesmo? Você crê que não tem mais nenhuma acusação para você? Ei, você levantar as mãos agora não é mais para mãos ao alto não. É para adorar. Antes a gente levantava as mãos porque o bandido dizia, ei, perdeu. Não é assim a gíria deles? Perdeu, mãos ao alto aí, passa o negócio. Hoje não, você rende as mãos porque você é livre para adorar aquele que nos salvou. Aí no versículo de número 16, ele vai dizer, portanto o quê? Portanto, uma vez que foi cancelado, que foi desarmado, portanto, não deixem que ninguém os condene. É responsabilidade minha e sua agora, crente. É responsabilidade minha e sua, igreja. Não deixar que ninguém mais te condene. Pelo quê, pastor? Pelo que comem, pelo que bebem. Hoje eu comi carne de porco em casa, amém? Antes de comer eu perguntei se os irmãos comiam, porque eu já estava com a bala na ponta da agulha já. Estou armado, amém? Não é não, porque agora é comigo. Não deixe que ninguém condene pelo que comem ou bebe, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo, digo o próprio Cristo, é essa realidade. Oh, aleluia! Verso 18, não aceite, novamente é comigo e com você agora.
Ah, Senhor, por que estão me condenando? Por que estão... É você, agora, não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Olha só, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Altivez, né? Aleluia. E eles estão, e eles não. Olha o que está escrito aqui. E eles quem, irmãos? Essas pessoas que te acusam, essas pessoas que têm esse negócio aí fingido. A palavra do Senhor, não sou eu, pastor Adriano, que estou dizendo aqui não. Sai daqui hoje com essa convicção. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Ei, você foi livre, irmãos. E a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você hoje aqui, que não deixe que ninguém mais te condene, que ninguém mais te acuse. Você é livre, irmão. Essas coisas que eles apontam hoje eram uma sombra sobre o que é Jesus. E nós estamos nele hoje. Estamos em Cristo. Sabe, irmãos, eu estava meditando esses dias, e a palavra do Senhor diz que o Senhor abençoou todos os alimentos. Sim ou não? O que você mais vê hoje? As pessoas te condenando porque você está comendo determinados alimentos. O Senhor, ele disse para Pedro: ei, não tornem, não diga que é impuro o que eu purifiquei. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças. Obrigado por esse alimento que eu vou receber agora. Eu recebo com ações de graça. E como? Leitãozinho no churrasco é bom demais. Você só precisa exercer o fruto do Espírito, domínio próprio. Exerceu isso, está tudo certo, irmão. Está tudo certo. As luas cheias, lua nova, lua não sei o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Os domingos e sábados. Existem pessoas que criticam se você não guardar o domingo. O outro diz se você não guardar o sábado. O outro se não guardar não sei o que. Ah, se fizer isso não sabe a hora. Ei, nós somos livres em Cristo Jesus. Aleluia. Tem gente que condena até a hora que você come, né? Vai comer não sei o que de noite e a barriga sabe que hora é. Abençoa, irmão. Tem cuidado, tem equilíbrio e come. Eu sei que tem pessoas hoje que têm umas certas limitações. Por quê? Porque em outro tempo, quando nós éramos escravos, a gente exagerou na dose. Sim ou não? A pessoa que exagerou demais no açúcar hoje tem problema. A pessoa que exagerou demais na gordura hoje teve problema. Ele não exerceu o equilíbrio. Tudo em Deus é o equilíbrio. Eu me maravilho porque o Senhor diz assim: você não recebeste espírito de medo, mas um espírito de amor, poder e o que mais? E o que mais? Veja que nem amor e nem poder não pode ser sem moderação. Até o amor e o poder tem que ser com equilíbrio. O comer também tem que ser com moderação. Os caras pegaram, irmãos, da Bíblia para botar nos anúncios: beba com moderação. Não foi isso que eles pegaram da Bíblia. Eles entenderam que com moderação. Irmãos, a bebida é um problema, sim ou não? De que forma?
desequilibrada. Não estou dando carta branca aqui para você beber não, mas, irmãos, eu não posso condenar ninguém que bebe, porque a Bíblia não condena. A Bíblia não condena. Pastor, eu vim aqui na igreja hoje para o senhor dizer isso. Foi. Eu prefiro não ir lá perto dela, porque junto com ela vem outras coisas. E eu não preciso. O Senhor me libertou. Eu vou dizer uma coisa: você pode não comer qualquer coisa que você não quiser comer. Por quê? Porque você é livre. Você diz: eu sou livre e eu escolho não comer. Agora não vem me obrigar a não comer só porque você não come. Eu fui na casa do pastor. Sabe o que era que o pastor estava comendo? Buchada. Se você não come, basta eu saber quem foi que confeccionou, como foram os procedimentos. Tá tudo bem. Na hora que ela ferve eu já sei se o negócio foi bem preparado ou se não. Livres. Não deixe que ninguém te condene. Não deixe que ninguém te mantenha preso. Não deixe ninguém apontar uma arma para você, um dedão assim apontando: ei, você está pecando. Ah, você foi lá naquela igreja e ceiou, foi? Vivendo essa vida de pecado? Você não deve viver uma vida de pecado, mas você precisa saber o que é pecado e o que não é. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos avançar? Vamos avançar em Cristo? Oh, aleluia! Livres para correr uma carreira poderosa em Cristo Jesus, livrando-se de todo embaraço, de todo peso. Tem coisas que é peso, irmão. Quando eu sento em casa para ler a Bíblia, a garrafa de café tem que ter do lado. Eu só preciso ter um cuidado com o cafezinho, mas é bom demais. Café, com fé. E aqui, amados, o que foi forte para mim, eu lembro que algumas vezes, a gente lendo a palavra, estudando, e às vezes em casa, minha esposa, ela questionava muito sobre algumas coisas. Filho, será que de fato, fulano de tal, essas coisas assim, essas pessoas que fazem isso, elas não são de Deus? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta, irmão. O verso 19 diz: eles não estão ligados a Cristo. Se Cristo não te condena, eu vou ler aqui na outra versão. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos liberta. Aqui na CF diz assim: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Eles não estão ligados, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você hoje aqui, pelo Espírito e pela unção que está sobre a minha vida. Ei, eles não têm a paz do Senhor Jesus. Não se engane. A palavra vai dizer que eles têm uma aparência piedosa, pelos jeitos de comer, pelo jeito de se comportar. Queiram viver, pode viver, irmãos, eu não estou nem aí. Se eu puder falar para eles, libertar dessa mentira, desse engano que eles estão, tudo bem. Porém, eu não vou condená-los, porque eles já estão condenados. Porque quem não está escrito aqui no livro da vida, ainda está lá no livro das acusações. E há acusações contra eles. Agora, eles não se livram das acusações, recebendo Jesus, e agora transformam as acusações que eram contra eles, contra nós. Mas cabe a mim e a você não aceitar mais. Então, irmãos, eu tenho um respaldo na palavra do Senhor para dizer que eles não estão ligados a Cristo. Quem são esses, pastor? Qualquer um que te condenar disso aqui. Se você tiver a oportunidade de falar para Jesus, para eles, e eles entenderem, é assim, rapaz, eu estava bestando, eu estava enganado, glória a Deus, chegou luz, e eles entenderam. Mas se eles disserem não, desse jeito aí não. Eu não preciso citar nome de ninguém aqui, não estou aqui para citar nome de denominação, de seita nenhuma, irmãos. Porque são seitas.
São seitas. E nós somos criticados, condenados por eles. E muitos param por conta disso. Nós fomos fazer uma visita a uma família, por exemplo, onde um casal está com Cristo, os outros não estavam, porque a palavra está dizendo que não estão. E o tempo todo foi um debate. Ah, porque isso, mas aquilo não está certo. Aonde é que está falando? Ah, na Bíblia. Eu digo, irmão, é porque você só leu a Bíblia até a metade. Você leu a Bíblia só até onde estava escrito as ordenanças que haviam contra mim e contra você, na antiga aliança. Mas você esqueceu que alguém morreu, pagou o preço por mim, pagou toda a dívida que eu devia e agora me deu um novo testamento. E nesse novo testamento cabe a mim seguir as instruções dele, aceitando ele. E aqui, irmãos, está claro para você aqui nessa noite? Está claro para você aqui nessa noite? É para que você seja livre, é para que você seja liberto, irmãos. O apóstolo Pedro escrevendo, falando lá em Atos 10, ele diz: em quem nenhum outro há salvação, somente em Cristo Jesus. Se um dia da semana pudesse me salvar, irmãos, para que Jesus ia para a cruz? Jesus ia ou não ia dizer: epa, diabo, você também aquieta, a partir de hoje, todos que cumprirem e guardarem tal dia da semana estão salvos. Ele não disse isso. Então é melhor ficar com o que Jesus disse, amém? Aleluia. Mas pastor, e se eu pecar? Porque é uma outra coisa que nós precisamos entender, e eu quero trazer conhecimento, esclarecimento para você nessa noite. Havia uma lista de acusações, ela foi cancelada, amém? Mas a palavra do Senhor vai dizer, e nessa noite também, você vai ficar bem quietinho aí no seu lugar, porque a Bíblia diz o seguinte, eu quero que você abra lá em 1 João, no capítulo de número 1, e no versículo número 8. 1 João. Eu aconselho, irmãos, você abrir a sua Bíblia, riscar ela, anotar. Rapaz, aqui eu recebi uma instrução, isso aqui me libertou disso, para que na hora que você precisar, você saber onde é que está. Medita nessas coisas. Em 1 João, no capítulo 1 e no versículo número 8, ele diz assim: se afirmarmos que não temos pecados, veja que ele não fala nem só pecado, ele diz: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Quem é que se engana? Nós mesmos. Não é Jesus que nos engana, não é o diabo que nos engana. Aqui já é nós mesmos. Se afirmarmos, eu não preciso nem perguntar se você pecou hoje. Você não vai querer mentir, né? Você não vai querer mentir, dizer que não pecou hoje. Mas muitas vezes, irmãos, nós entramos aqui olhando só para o pecado do vizinho, só para o pecado do irmão. Mas a Bíblia está dizendo aqui: se afirmarmos que não temos pecado. O apóstolo João se incluiu aqui, sim ou não? Você crê que ele era um homem de Deus? Mas ele se incluiu. Ele se incluiu. Ele disse: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, olha o mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, oh aleluia, e justo. Diga, Ele não só é fiel, mas como também é justo. Para quê? Para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh aleluia. Comeu alguma coisa, se comeu demais, é pecado, é glutonaria. Confessa. Sabe qual é o problema de muitos? É não confessar, é negar. Então eu e você que estamos aqui nessa noite, o único problema, e isso aqui se torna muitas vezes uma arma que você está devolvendo para o seu inimigo. Ele está lá desarmado e você torna entregar uma arma na mão dele. Toma aí, essa 380 aí. Ele: agora eu estou armado, agora eu tenho um domínio sobre você. Se renda. Porque ele fica lançando, ó. Eu sei que você
olhou para aquela menininha bonitinha que passou na rua. Você tem olhos, amém? Falando com homens aqui agora. Mas o que determina é quanto tempo você olha, e também quando você vem, de repente você muda o seu olhar. Você volta a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu errei, me perdoe. Ei, mulheres, não vai botar a arma na cabeça do seu marido quando chegar em casa hoje não, viu? Nós temos olhos, irmãos. Passa diante dos nossos olhos, você olha, você vê. E de repente o inimigo do céu, tá vendo aí? Bonitona, né? É. Mas ele, epa, não é minha. Deixa lá o que não é seu. E aí você muda. E se cometer um pecado? E se começar a pensar e a imaginar? Ei, se arrepende, confessa, e o justo juiz, fiel e justo, nos perdoará de toda injustiça. Porque isso ainda é o que ele ainda continua fazendo, tentando nos seduzir. Amém? Então eu quero falar algumas coisas nessa noite, para que nós venhamos a cear. E que se uma vez que você peca, uma vez que você falha, porque a palavra está dizendo que todos nós pecamos ainda, você não deve viver na prática do pecado. Você consegue entender isso, irmãos? Eu quero dizer algo aqui para você: você não é mais dominado pelo pecado. Antes a gente tentava não pecar mais e não conseguia. Por quê? Porque nós estávamos presos e havia uma arma apontada para nós: você peca ou você morre. Você está na minha mão, você é meu escravo, eu te domino. Toda segunda-feira era uma promessa sem jeito. Mas no outro final de semana a bagaceira comia no centro de novo, você lá preso. Mas chegou uma hora que você se libertou. Você está livre. Você vivia preso com os seus olhos numa tela, em coisas que você não deveria olhar mais. Pelejava para sair, mas de repente você passando os stories da igreja, aí vinha outra coisa lá que não era da igreja, e você parava nele. Mas agora você tem domínio. Se possível for, tacar o celular dentro d'água, fazer qualquer coisa, mas não continuar mais olhando. A diferença era que antes nós não tínhamos domínio, nós não tínhamos liberdade de se arrepender e deixar. Mas, irmãos, infelizmente o que tem acontecido muito no meio cristão é que, aleluia, é que muitos estão negando o seu pecado, não está reconhecendo. E aqui o apóstolo João, ele diz assim: se afirmarmos que não temos, o que é isso? Uma negação, sim ou não? Então você não deve negar. Inclusive, irmãos, isso chama-se humildade. Você reconhecer que você errou. Às vezes para algumas pessoas é complicado você reconhecer que pode no momento ali vir alguma rebordose meio complicada. E eu sei que o Espírito Santo está falando aqui hoje, marido e mulher. Dependendo do momento que a minha esposa estiver, é melhor não confessar, reconhecer para ela que eu errei não, porque pode ser que o negócio piore. Mas depois de uma hora debaixo da unção, você fala. Mas você não precisa às vezes falar para as pessoas, mas você pode falar para aquele que pode nos perdoar. Amém? Basta que diante de uma palavra de confronto, de uma palavra que vem para salvar a sua vida, e você sabe porque sabe que é com você que Deus está falando, e você para de orar, olhar para o vizinho do lado, ou de pensar naquele seu amigo, ou se ele estivesse aqui, e Deus falando com você, e você se arrepende. Senhor, eu reconheço. Se aquebranta, irmãos, se aquebranta diante do Senhor, se rende a Ele. A palavra do Senhor diz que Ele não despreza um coração sincero e contrito. Pai, eu estou aqui, eu errei, eu falhei, me perdoa. Venha, meu filho, venha para cá. Você é meu, o seu nome está escrito aqui ainda. Ei, eu não risquei não, está aqui. Então o que acontece muito é que tem pessoas que vivem negando. Uma outra coisa que é comum às vezes no meio dos cristãos é tentar minimizar o pecado. Você não está aqui hoje para minimizar o pecado. Assim, pastor, sabe, foi só uma coisinha. Não importa o que foi, irmão. Não minimiza ela não. Sabe por quê? Você quer ver como é diferente? Quando é você que faz para o outro, você diz: não, pastor, foi assim, ó, eu não briguei muito com a minha esposa não. Eu só fiquei meio assim, sabe, mas não fiz nada demais. Não precisava tudo isso.
porque era com o outro, né? Aí você minimiza. Mas quando é para você, pastor, o senhor não sabe o que foi que aconteceu. Você não sabe o que foi que ela me fez. Você maximiza, né? Então tem muita gente que vive nessa prática, minimizando quando é você que faz e maximizando quando é os outros que faz contra você. Acaba com isso, irmão. Amém? A outra, na maioria das vezes, é se vitimizando. Eu só fiz isso porque fulano fez aquilo. Pastor, eu não estou indo mais para a igreja porque o irmão fulano deixou de falar comigo, porque fulano fez isso. Ei, para de se vitimizar, porque Jesus, Ele não perguntou, Ele não vitimizou de jeito nenhum. Ele pagou o preço por todos nós. Amém? E uma outra coisa que é comum também, às vezes a gente ficar brincando com o pecado, é tentando justificar. Não se justifica o que já foi justificado. Confessa. Você vê que na justiça comum existe benefício para o réu. Confesso, não é isso? Eu não sei, não entendo muito de lei não, mas quando tem essa questão, não sei o que, o réu confessou, ele minimiza algumas coisas para a vida dele. No Senhor não, quando você confessa, você é purificado de novo. Eu sei que tem coisas que às vezes se a gente fizer, tem consequências, irmãos. Cuidado com as consequências do pecado que você comete. Cuidado com os pecados, porque tem pecado que tem consequências e você vai carregar ela por muitos e muitos dias da sua vida, ou até quando você estiver aqui. Mas, perante ao Senhor, você pode novamente receber dele a misericórdia. Amém? Então não negue, não minimize, não se vitimize e não justifique o seu pecado, confesse. Porque a palavra está dizendo, se é condicional, é se confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos purifica. Abra lá em Provérbios capítulo 28, para a gente encerrar essa mensagem. Eu já quero convidar o louvor. Provérbios capítulo 28. Aleluia. Quando o escrito de dívida foi cancelado para você? Quando você reconheceu que precisava. Quando você reconheceu que havia uma dívida e isso foi cancelado para você. Aqui em Provérbios, no capítulo 28 e no versículo de número 13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Vale ressaltar que você tem que confessar e você tem que abandonar. Você confessa, você reconhece, você confessa, mas você abandona, você o deixa. Quando foi que o escrito de dívida foi cancelado contra mim e contra você? Foi quando você reconheceu, você confessou e você deixou. Amém? Quantos aqui querem encontrar a misericórdia do Senhor? Quantos aqui querem misericórdia para a sua vida hoje? Oh, aleluia! Aleluia! Essa palavra, irmãos, veio hoje para nos trazer mesmo essa instrução, para que você possa viver uma vida livre. Existia coisas que estavam determinadas para mim e para você, mas o Senhor Jesus, Ele cancelou essas coisas, e hoje nós podemos desfrutar de uma vida poderosa em Deus. Quantos aqui querem uma vida poderosa no Senhor? Quantos aqui querem? Se você quiser, irmãos, é se você quiser. Então tem coisas que não vale a pena você ficar assim, mas por que isso? Não sei, com muita conversinha barata, não. Diante do Senhor, a palavra do Senhor diz que nós devemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça. Hoje é uma noite de você se achegar diante do trono da graça, confiando no Senhor, confiando na misericórdia dEle. Não fica questionando, não fica raciocinando algumas coisas não, irmãos, porque isso não leva a nada. Se o Espírito Santo já falou por você, com você, acerca de algumas coisas que não estão de acordo com a palavra, se arrepende, deixa, confessa ao Senhor Jesus e corre para cá, corre para o Senhor, porque o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim: humilhe-se
Humilhe-se diante ou debaixo da poderosa mão do Senhor. A mão do Senhor está estendida para nós. Agora eu e você precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão deles. E Ele os exaltará. Quantos aqui querem ser exaltados? A maneira de você ser exaltado pelo Senhor é você se humilhando debaixo da poderosa mão. Pastor, está escrito, não é que todos os humilhados serão exaltados. Não, não, não. Não são todos, pastor, porque assim eu tenho sido muito humilhado. Pastor, o senhor não sabe, a vizinha lá de casa, ela tem me humilhado tanto, pastor. Não. Quando lhe humilharem, não, você não vai ser exaltado. Agora, quando você se humilhar, aqui está de humildade. É você reconhecer, Senhor, eu pequei. Não venha para cá com uma falsa humildade. Sim, Senhor, eu sou um pecador. Você não é mais pecador. Se você ainda é pecador, eu preciso fazer a oração de entrega com você. Você não é mais pecador, mas você pecou. E você se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Ele não vai te castigar. Ele não vai te dar a cajadada. Ele não vai te colocar num leito de enfermidade. Ele vai te exaltar. Aleluia. Eu acredito que hoje é noite de exaltação aqui. Irmãos, vamos ser logo bem direto, sem questionar muito. Se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você a ceiar nessa noite, mas reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus, que Ele é um reto juiz. E esse juiz supremo, Ele cancelou. Ele nos deu uma notícia. Você recebeu uma boa notícia hoje aqui, que todo escrito de dívida foi cancelado, foi aniquilado, foi anulado. E junto com esse, irmão, talvez algumas coisas você não saiba, que foram aniquiladas e anuladas para você. Morte foi anulada para você. Morte foi cancelada para você. Doença foi cancelada para você. Enfermidade foi cancelada para você. Pastor, e não é a mesma coisa? Não, porque a Bíblia diz doenças e enfermidades. São duas coisas diferentes. A pobreza foi cancelada para você. Você não está se animando por nada disso, né, que o Senhor cancelou para a sua vida. Derrota foi cancelada da sua vida. Ei, sua vida não será mais derrotada. Você não está cantando o hino da vitória para um dia chegar à vitória, não. Você canta o hino da vitória porque você já é vitorioso. Você não é mais derrotado. O fracasso também não faz parte mais da sua vida. Foi cancelado os fracassos da sua vida. Você é um sucesso. Você é um sucesso em Cristo Jesus, porque você se arrependeu dos seus pecados. Lembra o que disse Provérbios? Que para você prosperar, você tem que reconhecer e deixar e confessar os seus pecados. Se você tem feito isso, irmãos, você é um sucesso. Você é próspero. Prosperidade é sucesso, amém? Toda maldição foi quebrada. Toda maldição foi quebrada sobre você. Tudo que de mal que estava escrito ao meu e ao seu respeito foi cancelado. Por quê? Porque aquilo que estava escrito foi levado para o madeiro. Ela foi amaldiçoada lá no madeiro. Porque tudo que é pendurado no madeiro era amaldiçoado. As dívidas que existiam contra mim, contra você, foram amaldiçoadas lá. O Senhor amaldiçoou elas lá, para que você seja bem abençoados. Amém? Glória a Deus. Todo mundo salvo aqui hoje? Todo mundo preparado para ceiar? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que você deve examinar a si mesmo, né? Como é que está a sua vida? Se você cometeu alguma coisa hoje, irmãos, ou por esses dias que não está de acordo com a palavra do Senhor, se arrependa agora, irmãos, confesse ao Senhor. Diz assim: Pai, sim, eu reconheço que eu tenho andado displicente com a sua palavra. Sim, Senhor, eu reconheço que eu não tenho te obedecido conforme o Senhor tem falado na sua palavra. Sim, Senhor, eu tenho usado de desculpas para as coisas do Senhor. O Senhor já tem falado comigo sobre as coisas que eu tenho que fazer, e eu fico colocando desculpa porque é fulano, porque é ciclano, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Se eu tivesse, eu fazia. Não, irmãos, o Senhor já te capacitou. O Senhor já disponibilizou para mim e para você tudo que nos capacita a fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida.
Se é perdoar alguém, vai perdoar, irmãos. Libera perdão sobre a vida dessas pessoas. Liberta elas, tira ela dessa escravidão que está prendendo ela. Você foi livre para libertar a outros, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Aleluia. Humilhem debaixo da potente mão do Senhor, e o Senhor os exaltará. Tem alguém aqui nessa noite que tem algum pedido de oração? Tem alguém aqui nessa noite que chegou com alguma enfermidade? Eu quero dizer para você, ela foi cancelada, ela não é mais sua. Sabe, irmãos, que você não pode mais, não deve mais aceitar. Essas armas, elas foram tiradas. Uma doença é uma ameaça. Sim ou não? Você não pode fazer isso porque você é doente. Pastor, eu não posso fazer isso porque eu sou doente. Mentira! Você será de curado. Diga, eu sou sarado e curado. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você não tem acreditado nessa verdade que já foi dita. Desde ontem, irmão, que o diabo está com essa arma apontada para mim. Ele apontou uma arma para mim dizendo que eu não podia ministrar aqui hoje não, porque a minha garganta estava inflamada. Ei, diabo, você é perdedor. Eu não acredito nas suas mentiras. Eu posso falar, você nunca vai impedir de eu anunciar as palavras do Senhor. Você que tem duvidado dessas verdades, você que tem duvidado dessas verdades, peça perdão ao Senhor agora e desfrute. O Senhor vai te exaltar na área que você precisa ser exaltado. Ei, não é você que vai ser envergonhado mais com uma enfermidade no seu corpo. Existia uma mulher que era envergonhada porque havia muitos anos que era acometida de uma doença, mas um dia ela tocou. Eu não sei do que você talvez tenha sido envergonhado ainda, mas nessa noite, se você se humilhar, se você for e tocar no Senhor, receba do Senhor hoje nessa noite. Quantos ainda aqui creem que Deus é poderoso para reverter qualquer quadro, qualquer situação na sua vida? Não limita Deus, irmãos, na sua incredulidade. Não limita Deus no seu raciocínio humano, não. Se aconteceu alguma coisa, se arrepende, pede perdão, e o Senhor vai nos purificar. Oh, aleluia. Se você não tem permanecido naquilo que o Senhor tem falado, se arrependa, peça perdão ao Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bruninho, o Senhor veio aqui hoje, o Senhor quer exaltar você aqui hoje. Você crê que o Senhor pode reverter qualquer situação que possa estar sendo ameaças de vergonha para você hoje? Você crê nesse Deus? Você crê? Está tudo contabilizado. Está tudo escrito lá. A sua confissão gerou um nome lá no livro da vida. As suas obras o Senhor viu. As suas orações o Senhor ouviu. Ouça o que o Senhor vai te dizer nessa noite. Você vai experimentar situações sendo revertidas na minha cara. Quero orar por você. Receba apenas do Senhor. Você não será confundido. Você não será envergonhado. Ei, cai por terra hoje. O diabo tentou dizer para você, tá vendo aí? Você serviu tanto a Deus? Cadê? Cadê o seu Deus?
Ele está aqui agora, em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus, o poder para transformar a sua vida, para transformar as coisas que você necessita na sua vida. Eu declaro agora, em nome de Jesus, receba agora, a sua filha é do Senhor, você é do Senhor, o seu casamento é um projeto de Deus. Ei, você nasceu para dar certo, você é um sucesso, e o diabo não pode impedir, não pode impedir. Ei, ele não pode impedir. Abra os seus olhos espirituais agora, ele está desarmado. Você tem as armas agora para combater. Está aí dentro, está aí dentro. Oh, você crê no caso de Noemi sendo revertido? Você crê? Você crê? Seja feito conforme a tua fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode celebrar? Oh, aleluia. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Toda mentira anulada hoje, toda palavra lançada contra a sua vida, eu anulo hoje no poder do nome de Jesus. Toda maldição quebrada em Jesus, creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Não fuja. Não fuja da sua responsabilidade. Não fuja do seu compromisso com o Senhor. Nada vai te impedir. Nada vai te impedir. Oh, aleluia. 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 O salmista disse assim: preparas uma mesa escondida. Foi escondida na presença de quem? Oh, aleluia. Essa mesa está posta aqui hoje, irmãos. E o inimigo, ele vai ver como Deus vai exaltar você. Você que se humilha diante do Senhor, você vai sentar à mesa, ceiar tranquilo. Você vai ficar tranquilo. Você não vai ficar preocupado se ele está por perto de você para te acusar. Você vai ficar tranquilo, porque atrás de você, ao redor de mim, de você, há anjos que nos protegem, há anjos que nos guardam, há anjos que estão cuidando de nós. A minha oração aqui agora nesse momento é a oração do profeta, para que os seus olhos se abram agora. Eu declaro em nome de Jesus que você tendo visão espiritual agora de quem é que está perto de você, de quem é que está te guardando, de quem é que está te protegendo. Eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor correndo te alcançando, porque você já é abençoado. Os seus planos e os seus projetos fluindo em nome de Jesus. Eu profetizo também para você agora que está assistindo esse vídeo, para você que está ouvindo essa ministração. Receba do Senhor, não receba mais nenhuma condenação. O Senhor cancelou o escrito de dívida que havia contra você. Você pode sim desfrutar daquilo que o Senhor preparou para você. Você pode sim reconhecer que você era um pecador. Você pode reconhecer que estava a caminho do inferno, mas que Jesus cancelou isso. E você pode reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir de hoje, a partir de agora, não mais condenados, não mais condenados, mas livres, livres para adorar o Senhor e receber as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cear agora. Quero convidar o Orlando e a Carol para servir a Santa Ceia. Aleluia. Você já examinou a si mesmo? Aleluia. Pai, eu sei que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor diz na sua palavra que a sua palavra ela é viva e é eficaz, a ponto de discernir o que é da alma e o que é do espírito, e sondar as intenções do nosso coração. Pai, se existe alguma coisa mal intencionada no meu coração, revela, Pai, para mim.
porque eu não quero essas más intenções no meu coração. Eu não quero estar minimizando, eu não quero estar me justificando, eu não quero estar negando. Eu quero confessar, Pai, as vezes que falhei, as vezes que duvidei da Sua palavra, as vezes que eu não dei um passo de fé, por não estar vendo as coisas ainda na minha frente. Mas o Senhor diz na Sua palavra que nós não vivemos por vista, que tudo que nós vemos é passageiro, e o que não vemos é eterno. Pai, me perdoa pelas vezes que eu me limitei por aquilo que eu estou vendo. Eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio. Mas eu confesso a Ti, Senhor, o meu pecado, que algumas vezes aquilo que os meus olhos estavam vendo me confrontaram. Mas a partir de hoje, Pai, eu vou viver pela fé. A partir de hoje, Pai, eu volto novamente à posição como justificados a viver pela fé. Viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé em Cristo Jesus. Você que foi justificado,